Bom dia para todos. Estamos então iniciando o nosso segundo dia de exercícios espirituais e estamos assim nesta bonita vivência do nosso encontro com Deus. A terceira reflexão que desejo propor para vocês nesta manhã tem como tema Homem da Gratidão, reencontro com o primeiro amor e discernimento. E para bem iniciarmos o nosso encontro com Deus, a nossa reflexão pessoal, eu gostaria de propor uma oração que nós encontramos no nosso livreto Em Diálogo com o Senhor. Feliz o homem sem pecado e que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Ó Pai, o Espírito que habita em nosso coração seja a voz da nossa oração. Guie-nos a descobrir no diálogo convosco as riquezas do vosso amor e transforme a nossa vida. Torne-nos corajosos, decididos e fiéis em atuar a consagração batismal e religiosa a serviço da nossa particular missão entre os jovens na Igreja e no mundo. Isto vos pedimos por Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu acredito que nós poderíamos sinonimizar, se assim posso dizer, utilizando essa expressão, os nossos retiros espirituais com a palavra encontro ou reencontro. Atender ao convite de Cristo para parar, ir para um lugar deserto e descansar, não é senão reforçar que a nossa vida é marcada pela necessidade de encontros e reencontros. Encontros estes sempre na dinâmica de Deus, que se deixa encontrar e que ao mesmo tempo se esconde. É a dinâmica da revelação. É a dinâmica de um Deus que nos quer sempre à sua procura e ao mesmo tempo vai se oferecendo a nós de forma generosa, oferecendo a sua pessoa, o seu amor, a sua presença. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas Ele vai se encontrando conosco nas novidades da nossa vida, da nossa existência. É por isso que nós somos convidados a iluminar o mistério da nossa vida com o mistério luminoso de Deus, sempre novo, sempre renovado, sempre cheio de esperança e de alegria. E Deus, assim, Ele no seu mistério, Ele se apresenta para nós como amor, como relação, como oferta de si, como entrega, como aquele amor sempre amante e amado. Deus é amor. Assim, São João nos define a essência de Deus, o amor que cria, o amor que salva, o amor que perdoa, o amor que está sempre próximo de nós. Deus é a abertura para o outro. Depois de nós termos refletido sobre o sentido da gratidão, eu faço um convite para que nós nos coloquemos na atitude daqueles que desejam abrir o coração para o reencontro. Se falamos de reencontro, é porque já houve um encontro. Deus nos procurou por primeiro, Deus nos amou por primeiro. E Ele sempre provoca novos reencontros para ir alimentando, dinamizando a nossa vida, a nossa existência. Mas é interessante que todo reencontro, ele suscita em nós a necessidade de um discernimento. Porque Deus não é uma ideia, não é uma doutrina, uma regra moral, mas é uma pessoa. E no seu mistério, a trindade do amor. O amor que ama, o amor que é amado, o Deus que é amor. Assim nós o invocamos, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade de amor.
na qual nós somos inseridos e da qual nós recebemos a nossa vida e na qual nós subsistimos. Esse reencontro no discernimento nos impulsiona para fazer escolhas. Sim, porque não é um encontro qualquer, não é um reencontro qualquer. É algo que mexe com a profundidade do nosso ser, da nossa existência. E pede justamente escolhas, porque na medida que nós vamos decidindo e escolhendo, nós vamos avançando e dando passos. São pequenas escolhas, são grandes escolhas, são escolhas que são habituais, já outras são desafiadoras, que nos surpreendem. Eu diria assim que é a busca da vivência da radicalidade. Radicalidade enquanto raiz e existência para ser, mover-se e viver de acordo com a vontade de Deus, que ilumina e direciona todo o nosso projeto de vida. E portanto, nesta manhã, com esse desejo de aprofundar esta dimensão do reencontro com o Senhor da nossa vida, quero lhes propor um texto do profeta Oséias, do capítulo 2, do versículo 16 a 25. Vou ler somente o versículo 16, que diz o seguinte: pois agora eu é que vou seduzi-la, levando-a para o deserto e falando-lhe ao coração. Deus quer nos seduzir novamente. Se nós fizermos uma memória da nossa história vocacional, nós vamos encontrar esses sinais palpáveis, visíveis da sedução de Deus. Deus nos conquistou, e nos conquistou não de forma superficial, nos conquistou profundamente. E toda a nossa vida, toda a nossa existência se caracteriza justamente por esse deixar-se seduzir sempre de novo e de forma mais intensa pelo próprio Deus. A sedução divina está relacionada com o convite contínuo para voltarmos sempre ao primeiro amor. Porque se este primeiro amor se enfraquece, nós perdemos o rumo e o sentido da nossa existência. É preciso apaixonar-se sempre mais e cada vez mais. E nessa experiência do reencontro com Deus, cada um deve seguir seu próprio caminho, porque é um encontro pessoal, intransferível, que pede a totalidade do nosso ser. Nós não devemos copiar ninguém, não devemos ter, vamos dizer assim, entre aspas, inveja de ninguém. Cada um deve fazer o seu caminho, porque Deus tem um caminho único. Assim como diz o Papa Francisco no documento Gaudete et Exsultate, o Senhor tem um caminho de reencontro único e específico predisposto para nós. Pois assim como a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra, assim também o reencontro amoroso de Deus conosco é personalizado. É bom dizer isso, né? Porque então as nossas comunidades são repletas da variedade do encontro personalizado com Deus. É por isso que seria muito bonito se nós partilhássemos mais com os irmãos, com os jovens, a nossa experiência de vida, a nossa experiência de encontro, de diálogo, de escuta com o Senhor, porque não existe nenhum encontro igual ao nosso com Ele. É único, é irrepetível, é maravilhoso. O reencontro pede que amemos a Deus de todo o coração. E de acordo com aquilo que diz a Sagrada Escritura, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, o que realmente buscamos e desejamos, para além daquilo que aparentamos. Então Deus se encontra conosco como nós somos. É por isso que Ele nos ama. É por isso que Deus não se prende à aparência, Deus vê o coração. Isso nos enche de esperança, isso nos enche de entusiasmo. Deus quer falar-nos ao coração, um coração aberto,
um coração disponível, desapegado, ousado, disposto a sair de si mesmo em oposição a um coração e, consequentemente, a um religioso salesiano, fechado, rígido, frio, morno e, por vezes, até ambíguo e desmotivado. Neste encontro nós devemos sempre pedir a Deus, porque é um encontro de amor, aquela bem-aventurança: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Sim, porque o nosso coração precisa ser cada vez mais purificado de tudo aquilo que mancha, não é? De tudo aquilo que fere, que enfraquece o amor. E esses percalços, essas quedas, feridas, elas vão nos acompanhar. Mas isso não é motivo para que nós desanimemos ou não queiramos mais nos encontrar, reencontrando-nos com o Senhor. O reencontro com o amor de Deus nos faz encontrar o próprio Cristo, a quem nós seguimos. Deus nos chama a amar com o coração de Cristo. Deus nos chama a ter os seus mesmos sentimentos. Esse nosso encontro com o primeiro amor nos abre sempre mais para um encontro com aqueles que Deus e Jesus amam preferencialmente: os últimos, os pecadores, os abandonados pelas estradas da vida, os rotulados, os humildes, os fracos, os desesperançados. Porque na medida em que nós nos encontramos com Deus, nos encontramos conosco mesmos e o nosso coração é inundado por aquela mesma compaixão que o Senhor sentiu diante daquela multidão que estava perdida e desorientada, como se estivessem sem guia, sem pastor. O Senhor nos convida continuamente, através do dom do seu Espírito, a amar, a servirmos os outros no humilde dom de si próprios, sem cálculos interesseiros. Longe de nós, Deus afaste de nós qualquer atitude que aparenta viver como profissionais da religião, calculistas, burocráticos, ensimesmados, autorreferenciais. Os mesmos sentimentos de Cristo, totalmente voltado para Deus, totalmente dedicado às pessoas. Portanto, o Deus que me ama me chama sempre a escutá-lo novamente. Como dizia no início da nossa reflexão, além desse tema do reencontro e do amor, esta realidade nos abre para a experiência do discernimento. Discernir para não permanecermos do mesmo jeito, sendo homens velhos, odres velhos, mas pessoas renovadas. O encontro amoroso com o Senhor gera o compromisso, gera o desejo de renovarmos as nossas forças, fazermos escolhas mais concretas, escolhas mais evangélicas, fazer escolhas numa perspectiva do amor. É algo extremamente exigente, mas nós não fomos enganados. Sabemos que Jesus é um péssimo marqueteiro, porque Ele não nos enganou, não nos apresentou nenhuma fake news, nem nos apresentou nenhuma propaganda fake, enganosa. Ele nos disse: o amor é exigente, o segmento é exigente, mas ele traz vida, ele traz renovação, ele traz plenitude, traz vida em abundância. Sabíamos disso e fomos cada vez mais descobrindo o quanto o Evangelho pede o melhor de nós mesmos. Discernir significa primariamente compreender o sentido da nossa vida, e não é fácil. Os rumos que devemos tomar.
e os desafios que nos aguardam. É um verdadeiro banho de realidade iluminado por Deus. Discernir, portanto, é colocar-se diante do dom da nossa liberdade, que desafia a nossa responsabilidade pessoal e comunitária. E nesta dinâmica e neste itinerário de discernimento, nós precisamos da intimidade com o Espírito, a fim de que Ele possa nos ajudar a descobrir a verdade de nós mesmos, da realidade que nos cerca, dos contextos desta vida tão complexa na qual nós estamos imersos, no desejo irrenunciável de buscarmos sempre mais a honestidade de nós mesmos, a honestidade das nossas intenções, a honestidade da nossa ação e, consequentemente, uma verdadeira autenticidade. Os tempos nos quais nós vivemos necessitam de religiosos salesianos que se colocam numa atitude de discernimento, através da purificação, ou seja, do conhecimento de si mesmos em Deus e da presença de Deus no concreto da nossa história. E a partir daí, assumir aquela atitude obediencial à vontade de Deus. O que Deus quer de mim hoje? O que Ele pede de mim? Para onde Ele quer me conduzir? O discernimento, ele vai revelar para nós que nós estamos sempre diante de escolhas, como eu falei anteriormente. E discernir entre realidades que muitas vezes aparentemente parecem e se mostram como boas, mas que na verdade depois se revelam como nocivas para a nossa vida, para a nossa missão, para o nosso trabalho apostólico, e outras vezes situações que parecem difíceis, que parecem que não vão levar a caminho nenhum, mas que na medida que a gente vai vivenciando na escuta de Deus, na experiência do Espírito que vai nos conduzindo, percebemos que aquele era o melhor caminho. Por isso, diante de uma escolha, diante de uma nova realidade, nós devemos sempre nos perguntar: isto é uma ocasião ou é uma tentação? É algo que vai me levar para o meu crescimento na minha resposta de amor a Deus, ou é algo que vai paulatinamente me afastar de Deus e dos outros? Iluminados pelo Espírito, somos chamados a viver a nossa liberdade. Liberdade essa que pede que cada um de nós examine o que há dentro de si, a nossa interioridade, nossos desejos, nossas angústias, nossos temores, expectativas, mas também um olhar para fora. O que acontece fora de nós? Quais são os sinais dos tempos para vivermos aquilo que o apóstolo Paulo diz à comunidade dos Tessalonicenses: examinai tudo e guardai o que for bom. Vale também ressaltar um elemento muito importante, e eu creio que isso caracteriza a vida cristã e a vida religiosa, que é a experiência de uma luta contínua. O discernimento é um verdadeiro instrumento de luta. Luta para seguirmos firmes na nossa fidelidade criativa ao Senhor. E não podemos esquecer que uma condição fundamental para que a gente possa avançar no discernimento é educar-nos para a paciência de Deus e os seus tempos, que nunca são como os nossos tempos. Deus tem a sua hora, a hora de Deus, o kairós de Deus para nós, o momento oportuno, o momento de graça. Portanto, voltar ao primeiro amor pede a prática do discernimento, que nos ajuda a olhar o chamado como um progressivo ver a si mesmo e a história com os olhos de Deus. Um ver como Deus se realiza em mim e nos outros, e como eu posso me dispor a essa obra
de maneira a fazer parte da humanidade que Cristo assume e por meio da qual assume também a criação para entregar tudo ao Pai. Meus irmãos, é sempre hora de nos reencontrarmos com Deus. É sempre hora de nos deixarmos inundar por aquele amor primeiro que nos ama profundamente. Como é bom quando nós nos sentimos verdadeiramente amados. Dom Bosco dizia que os jovens, eles não devem só ser amados, eles precisam saber, ou melhor, precisam saborear o sentido do ser amado. Deus nos ama profundamente, mas nós viveremos profundamente essa imersão no amor na medida em que nós nos sentirmos amados por Deus. É esse amor que vai dar todo o sentido e significado para a nossa existência. Espero que este retiro esteja sendo um momento de encontro com Deus para cada um de vocês, um momento de acolhida da sua voz, que fala no íntimo de cada um, e como o profeta Oséias nos escreve, vamos deixar que o Senhor nos conduza ao deserto, para que lá Ele fale ao nosso coração e mais uma vez nos sintamos seduzidos pelo seu amor misericordioso, pelo seu amor de bondade. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela escuta e que o Espírito Santo possa agir no íntimo dos nossos corações. Tenham todos uma abençoada manhã. Obrigado.